Bom dia, minhas sabidonas maravilhosas! Estava aqui passando um glossinho, bem que eu senti que hoje estava mais frio do que o normal, minhas amigas. Está 7 graus aqui, tá bom? Meu Deus, coragem! Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio. Hoje temos uma convidada super especial aí para falarmos de um assunto que vocês lotaram a minha caixinha para trazer esse assunto, que é sobre exames laboratoriais. Lembrando que o nosso café ele acontece toda segunda-feira às 7h30. Se você perdeu algum episódio, você pode assistir tanto pelo YouTube quanto escutar aí pelo Spotify, tá bom? Lembrando aí também para quem é aluna do curso Fórmula Home Care, que esse final de semana nós inauguramos o nosso módulo sobre exames laboratoriais, então já foi colocado na plataforma nova para vocês, tá bom? Todas as aulas iniciais aí também. E já vamos chamar a nossa convidada aqui. Bom dia, Jennifer, Daisy. Hoje vocês acordaram, né? Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quem não mora no frio, gente, e não treina, eu vou puxar os cabelos de vocês, porque treinar num frio desse, minha amiga. Deixa eu ver se eu acho a Gabi aqui. Enquanto isso, eu já vou colocar o nome da nossa live aqui, só um pouquinho, tá? Deixa eu fixar aqui. Eu já treinei, já teve gente que já treinou aí, ó. Ai, gente, Maiara. Gabi, se você tá por aqui, me dá uma luzinha. Quando entra muita gente ao mesmo tempo, acaba não achar. Ah, tá aqui, ó, minha solicitação. Vamos ver se vai dar certo aqui. Tarararã. Aí, agora Bom foi. Bom dia, dia! Gabi! Tudo bem, Grazi? Tudo bem? Seja muito bem-vinda aí ao Café das Sabidonas. Um Ai, prazer te ter obrigada. aqui. As meninas comentaram bastante lá na caixinha com o teu nome sobre exames, né? Eu falei assim, não, vou ter que trazer essa mulher pra cá, gente. Como assim, entendeu? Como assim? Eu Onde ela baixei. está, do que vive, do que se Ah, alimenta? exato, eu baixei um pouco aqui lá do teu Instagram, das tuas formações, vou comentar um pouquinho aqui depois, mas tu se apresenta depois, tá bom? Pode deixar. A Gabi, então, ela é bacharel em estética e cosmética aí, pós-graduada em cosmetologia e estética e também em nutrição ortomolecular, isso, Gabi? Isso, aham. Pós-graduada em estética avançada em injetáveis e especializada em tratamentos integrativos. Aí, uma bela de uma lista, né, minha amiga? Sim, muito bom dia para todo mundo, muito prazer. Eu não falo meu nome completo, Grazi, porque assim, ó, eu deixo o Gabi KT mesmo. Mas agora tu vai ter que pronunciar, porque quando tu me passou aquele sobrenome, eu tentei várias vezes pronunciar e não consegui. Como que se fala ele? É Triantafilo. Tá, não é Não, ele é difícil pior, eu acho que ele é pronunciar. pior em lendo, eu também acho que Sim, ele é pior lendo, assim. mas eu não Mas cheguei todo nessa mundo pronúncia. mas todo mundo me conhece como Gabi KT, então fica bem resumido, mais fácil mesmo. E sim, tudo que você falou, né? E hoje eu já tenho 2 anos trabalhando com exames laboratoriais, então tenho já alguma bagagem bem legal para os meus tratamentos. Desde que eu comecei a trabalhar com exames foi quando os meus resultados alavancaram, assim. E vamos dizer, não que o tratamento se torna fácil, porque a gente sabe que não é fácil, mas a direção se torna muito mais simples. Então a Uhum. gente consegue direcionar o paciente. E eu acho que quando ele vê o exame dele e a nossa avaliação, ele fala: Meu Deus, É, não é que aí, está tudo alterado é, mesmo? Então ele fica mais palpável, eu acho, para ele seguir um tratamento, né? exato, né? Porque a gente tem esse olhar pela estética integrativa ali. E quando eu cheguei no teu perfil, né? Eu nem vou falar quando que eu cheguei no teu perfil, mas foi numa Né? situação, Deixamos assim. né? Enfim. Mas aí quando eu bati o olho lá naquele perfil, eu falei assim, gente, mas como que eu não conhecia a Gabi aqui, né? Tu tem todas as abordagens integrativas ali também, né? Segue a mesma linha de raciocínio. E quando eu chego num perfil, é sempre isso que eu penso, né? Pode agregar, né? Segue as mesmas linhas. Eu não vou estar aqui nesse perfil discutindo com essa pessoa muitas vezes. Então eu já comecei a seguir ali e eu vi as tuas abordagens, né?
E aí, como que tu relaciona, assim, né, Gabi, a estética integrativa junto com os exames? Como é que é esse teu olhar clínico, assim, junto dos teus pacientes aí? Então, que nem o que eu falei, né? Tinha um período da minha vida, então, que eu fazia, que é o tradicional da estética, vai, faz os teus protocolos, faz o. Até o manipulado entrou meio junto com os exames pra mim, então pra mim foi um boom, tudo de uma vez só, foi Tudo bem. junto. Foi tudo junto. Então, depois que eu comecei a fazer tanto a consulta, né, que a gente já troca avaliação para consulta, acho que também é um assunto Isso. legal da gente conseguir falar sobre. Mas eu comecei a ver que faltava alguma coisa nos meus atendimentos, assim. Então, eu pegava um caso de melasma, eu pegava um caso de acne, eu até entregava resultado, mas ficava meio limitado. Se eu parasse um procedimento, se eu parasse uma conduta, aquilo voltava. E eu, mas gente, não pode, não é assim que deve estar acontecendo. Não foi assim que eu aprendi. E eu falei, não, então eu vou mais a fundo. E foi na minha pós de cosmético, inclusive, que eles começaram a falar sobre exames laboratoriais, sobre intestino, sobre sono, sobre qualidade de vida. E eu falei assim, gente, óbvio, sabe? Tudo tá. Explodiu assim, só que não parecia tão óbvio, né? Porque a gente estudou 4 anos na faculdade, a gente não aprende sobre isso, né? Uhum. Pelo menos hoje não sei mais como que tá, mas na minha época. São muitos assuntos e não é pouco tempo, é bastante tempo, né? Mas é que são muitos assuntos, né? Então a gente, no início, eu sempre falava assim, a gente não vê na graduação, mas é que são muitos assuntos. E depois a gente precisa ir buscando algumas especializações, né? E a estética integrativa, ela vem muito para isso, né, Gabi? Abrir o nosso campo de visão com o nosso paciente, entender e analisar ele em todos esses setores, né? E não somente a pele. A gente não costuma separar esse paciente, a pele do organismo do paciente. Não, a pele tá ali juntinha, né? Tá interligada, interconectada com todos os órgãos. O que será que essa pele está querendo comunicar? O que será que ela está querendo me dizer aqui nesse organismo? E eu sempre digo para as meninas que a gente está vivendo, acho que a era do boom dos exames, né, Gabi? Eu também trabalho há mais ou menos uns 2 anos e meio aí com os exames. Sim. E a gente está vivendo essa era do boom dos exames laboratoriais e tal, tal, tal. Mas se a gente não partir de um princípio básico, que é saber realizar uma boa consulta, uma boa anamnese, parar aquele paciente na sua frente e destrinchar toda a consulta, você vai fazer o que com aqueles exames, né? Não vai entender muitas vezes o que está ali. Exatamente. Tanto que eu trouxe isso, assim, que a gente só deve solicitar o que a gente sabe ler, Exato. né? Exato. A gente não precisa sair solicitando, vou solicitar birribulina de não sei o que. A gente nem sabe o que é, não serve pra gente pra muita coisa. Deixa ali no cantinho, cada um no seu lugar, né? Isso. Mas, né? E trazer também a questão de associar sempre sintomas. Então, eu vejo muito, que eu tenho alunas também, né? Então, eu vejo minhas alunas assim, Gabi, mas eu tenho acne, o que eu peço de exame? Eu falo, não é esse o raciocínio. Vamos primeiro saber fazer uma consulta. Então, volta lá na aula de consulta. Vamos lá para a consulta e vai destrinchar, exatamente como você falou, vai destrinchar o paciente e de acordo com os sintomas que ele tem, ou seja, não consigo dormir, meu intestino tá preso, minha alimentação tá ruim, mas eu não tenho certeza se ela é ruim mesmo. Aí eu vou montando os exames de acordo com aqueles sintomas que o paciente apresenta. Então a acne vai ser outro sintoma. Né? Que sim, a gente vai fazer uma solicitação de exames por conta da acne, provavelmente geralmente hormonal, a gente vai um pouquinho mais a fundo, mas essa parte de, o básico, a gente tem que associar com os sintomas. Então, às vezes, a paciente está, por exemplo, com uma alimentação em dia, está praticando atividade física, se às vezes ela não tem condição de fazer um exame laboratorial muito mais aprofundado, eu deixo a glicose e a insulina por ali e peço outros exames. Então, esse é o raciocínio, né? Que a gente sempre faz com os exames. É trazendo a personalização e a individualidade, né, guria? E eu vejo que tu trabalha muito em cima desses pontos também, né? Não passa receita de bolo, não tem beabá. Não, a pessoa realmente tem que saber avaliar e tem que saber personalizar, né? O que daqui a pouco nós duas estamos aqui com a acne, né? Não sei quantos anos tu tem, Gabi. Isso é uma pergunta discreta aqui, sabe? Eu tenho 25, Grazi. Mentira! A mulher com um currículo desse, entendeu? Eu falei assim, mas ela não pode ter 30 anos. Olha a cara dela, a pele dela, não é possível. Eu vou ter que perguntar. Mas vamos supor, então, que eu tenho 25, entendeu? Deixa eu ver, né, Grazi?
nós duas com 25 anos começa um quadro de acne, né? Vamos num profissional. Provavelmente ali nós não estamos com a mesma, ele não vai pedir os mesmos biomarcadores ali, né? Vai avaliar todo o contexto, vai avaliar principalmente aí faixas hormonais, uso de contraceptivos, né? Muito. Inclusive, eu não sei se tu tem muitas pacientes que fazem uso de de anticoncepcional, né? Mas, com certeza, se ela faz uso de anticoncepcional, aqueles exames já vão dar alterados. Então, não precisa pedir, porque é só para você olhar e dizer assim, realmente está alterado. Mas é claro, ela está suprimindo aquilo ali por muitos anos, né? Então, a gente acaba tendo que solicitar outros parâmetros para entender um pouquinho melhor aquilo ali. Com certeza, exatamente. Até vejo essa questão do pós-anticoncepcional também. Então, aí, do nada, a paciente decide tirar. Geralmente é do nada, né? Elas Do decidem nada. tirar o anticoncepcional. E aí, a gente que lute para, né, tentar entender aquele organismo. Então, se a gente não tem um período pós-anticoncepcional, ainda vai estar alterado, o organismo ainda não vai ter, vamos dizer assim, se recuperado, né, daquela retirada daquele hormônio sintético. Então, são muitos detalhes. E aí, a consulta, ela entra, assim, ela é primordial. Então, quem eu já falo, né? Quer ser minha aluna, tudo bem, mas você não vai mais fazer avaliação, você vai fazer consulta. Esse é o Consulta. pré-requisito. Exato, tem que saber fazer uma boa consulta. E vamos falar um pouquinho aqui, Gabi, dos tons polêmicos aí, né? Valores de referência. O que são, né? Se tu realmente usa exatamente esses parâmetros aí para Sim. analisar os seus pacientes, ou realmente tu utiliza ali parâmetros personalizados e individualizados, o que é para um, daqui a pouco não serve para outro, o que vamos colocar as meninas nesse meio aí. Então, o valor de referência, ele é uma média populacional, né? Uma forma bem curta de dizer sobre isso. E a gente sabe que a população não está tão saudável assim para a gente usar como média populacional, né? Então, a gente já descarta os valores de referência e a gente trabalha com valores ideais. Os valores ideais, eles foram, porque me pergunta assim, tá, Gabi, mas onde tu achou esses valores ideais, né? Assim, tu surgiu com isso? Não. Foram feitos muitos estudos, então, em pacientes saudáveis, né? Uhum. Então, que os pacientes saudáveis têm de diferença? Quais são os marcadores ideais daqueles pacientes que são muito saudáveis, que têm uma longevidade? E longevidade é qualidade de vida ao envelhecer, né? Então, não é só, eu tenho 90 anos, mas tá debilitado. Não, não é esse paciente que eles foram avaliar. E eles foram ver que, então, nesses valores ideais, estava muito diferente dos valores de referência, mas assim, a gente consegue sempre estar uma relacionada. Coisas que a gente quer que esteja boa, a gente quer que esteja alta. Coisas que são de malefício, que a gente quer que esteja baixo. Então, a gente pode meio que mirar no valor de referência, mas não utilizar ele como padrão de você está bem, está tudo ok, que nem, né? A gente pega bastante casos assim que vêm de outros profissionais. Não, mas tá tudo ok. Eu falo, não, tá tudo ok para aquele profissional, por favor, me encaminhe os seus exames, porque para mim provavelmente não está tudo ok e vão dar uma olhadinha mais a fundo nisso, né? Exato, né? Eu explico isso também, né, para as meninas. Os valores de referência ali, eles usam, vamos pegar um biomarcador aqui, a vitamina D, por exemplo, né? Então, o laboratório lá vai pegar nos últimos 2, 3 anos aí todas as pessoas, né, que realizaram exame de vitamina D ali sem nenhum critério. Eles vão pegar essa massa, né? E dali eles vão tirar essa faixa, né? De mulheres, de homens, né? E vão traçar ali esse intervalo de referência, média mínima e a média máxima ali. Só que são pessoas sem nenhum critério, como a Gabi disse, né? Muitas vezes não estão saudáveis, tem várias disfunções aí. E existe um segundo, mesmo estudo feito, porém com pessoas mais saudáveis ali, né? Sim. Mas vale lembrar que dentro desse grupo de pessoas saudáveis ali, isso não é uma exata, né? Existe também uma variação. É um intervalo um pouco melhor, né? Então, vamos supor, sei lá, como a gente estava falando da vitamina D aqui, né? Nessa grande massa aí, eles pegam lá que a vitamina D de 20 a, sei lá, 80 tá super bom, assim, né? Mas, gente, uma pessoa com vitamina D, com certeza aí, não tá tudo certo, já tá com queda de cabelo, já tá com cansaço, unha fraca, já tem alguns sintomas clínicos ali, né? Enquanto que outro laboratório, a gente pode encontrar uma faixa um pouco melhor, né? De 25 a 100, então começa a melhorar. Mas ainda assim, a gente tem um grande intervalo. Por isso entra a individualidade aqui, né? E a confusão dos laboratórios, né, Gabi? Porque
Cada laboratório tem uma dessas faixas, né? Então, tem laboratórios que usam a pesquisa deles mesmos, então eles fazem essa média populacional, digamos assim. Outros Uhum. utilizam da própria bula, dos marcadores ali, então é realmente uma confusão. É bem E por isso confuso. é bem confuso. E aí o que acontece? O paciente, muitas vezes, né, Gabi, ele vem com o tudo bem do médico. Não, eu trouxe os exames aqui, Grazi, mas o médico disse que tá tudo bem. Aí você vai lá, olha o paciente, aí Aí tá tem que lá ver o com a exame vitamina sentada, D. né? Tá com uma vitamina D a 22, claro, não tá deficiente, mas para a gente trabalhar com níveis ótimos, aplicar um peeling, um laser, ter realmente uma resposta significativa naquele organismo, a gente precisa elevar essa vitamina D a uns 60, uns 70, mais ou menos, né? Analisando todo o contexto. Então, o tudo bem do médico não quer dizer que esteja tudo bem para procedimentos estéticos ou para disfunções dermatológicas. Eu acho que é isso que tem que ficar claro para as meninas aí. Sim, exatamente. E aí, outra coisa muito importante também é a gente saber identificar, então, quando tá em déficit e saber encaminhar, né, esse paciente. Então, a gente, hoje, claro, a gente tem médicos que vão falar que tá tudo ok, mas também tem médicos muito bons no mercado, né, que a gente sabe que é legal fazer uma parceria também, porque vai sim vir casos Vai que precisar. muitas vezes o único sintoma é a acne, Uhum. né? Então é legal assim ter essa noção que aí a gente entra já em valores patológicos mesmo, mas é mais pra gente entender até onde a gente pode ir, né? Sim, eu sempre falo isso. Cada um atuando no seu quadrado, né? A gente pode saber ali interpretar, né? Sobre diagnóstico, acho que é importante a gente abrir um Sim. parênteses aqui, né, Gabi? Eu não costumo passar nenhum tipo de diagnóstico que fuja da minha alçada, né? Então, vamos pegar lá um paciente que daqui a pouco é uma pré-diabetes, um paciente. Vai acontecer, gente. Vocês podem pegar isso, inclusive com Pega frequência, né? muito, Muito. muito. E aí você vai olhar e você vai dizer para o seu paciente que ele está pré-diabético? Claro que não, né, gente? Então, o que compete ao seu trabalho, você realiza, o que não compete, você passa, né? Então, sempre que eu percebo ali alguma, enfim, disfunção ali naqueles exames, eu encaminho, né? Olha, seria interessante daqui a pouco você consultar uma nutri, um endócrino. Eu tenho essas parcerias lá na clínica porque são fundamentais. Porque tem coisas que simplesmente não te competem diagnosticar. Uma que você pode assustar o paciente, daqui a pouco você pode estar fazendo um diagnóstico errado porque não pediu outros parâmetros. Então, Uhum. não se mete onde você não é chamado. Né? Então, assim, cada um no seu quadradinho ali. Claro que você precisa saber analisar o bom, muitos biomarcadores aí, mas, né, o diagnóstico em si passa adiante, né? Deixa um médico responsável para estar passando isso. Acho que é importante a gente falar isso, né, gata? Sim, sim. É uma das formas que eu inicio quase todas as minhas aulas, vídeos, porque eu falo, gente, calma. Até vi uma pergunta que passou aqui, quem pode solicitar? Eu acho também Boa. legal a gente falar, né, dessa parte, porque nós, como esteticistas, agora você está sendo farmacêutica, Uhum. né? Muito legal, acho muito legal essa área também. Mas nós, como esteticistas, a gente consegue sim solicitar, a gente tem, né, a nossa lei federal, então entra muito, tá, mas não precisa de carimbo, conselho, e daí já começa, A né, fazer loucura. essa loucura. E, gente, tá tudo certo, faz ali, coloca a tua assinatura. A gente tem, então, hoje, para laboratórios particulares, uma facilidade muito grande de fazer esse tipo de solicitação, né? Plano de saúde, que a gente fica um pouquinho ainda limitado, que a gente precisa de uma parceria com o médico, ou às vezes o paciente precisa ir no médico antes para conseguir esses exames pelo plano, mas nada que limite o tratamento ou que dificulte tanto assim a nossa solicitação, né? Exato, tem uma lei, eu não vou lembrar o número certinho da RDC agora, mas eu coloquei ela no material lá para as meninas, que na verdade qualquer pessoa ela pode solicitar os seus Sim. alguns, né? Tem uma lista lá de exames que ela pode solicitar. Então, por exemplo, se você, mesmo que você não seja profissional da área, eu gosto de usar o Zé da padaria, né? O Zé da padaria chegou lá no laboratório, eu quero fazer esses exames aqui. Posso? Pode, vai lá e vai fazer os exames, né? Porque o Zé da padaria ele tem essa autorização, essa legalidade aí, né? Mas Isso. quando nós trazemos para cunho profissional, o que acontece? Há outras áreas que não médicas, principalmente para fins estéticos, existe uma limitação pelos planos de saúde, né? Então você vai prescrever, vai bater lá no plano e eles vão dizer assim, não vou aceitar. Então você precisa dessa parceria com algum médico, né, específico para
solicitar os exames ali. Às vezes um médico de clínico geral, né? Ela consegue Sim, é tratar. só o CRM que eles pedem mesmo, não é É nada bem tranquilo, específico. isso nunca tive É. problema algum com isso. Agora, se é particular, elas com certeza vão aceitar aquela própria prescrição ali, obviamente, se ela estiver, né, feita de uma forma correta, de uma forma profissional ali, né? E Sim. qualquer pessoa também, Gabi, pode interpretar aí os seus exames, já que a gente falou um pouquinho de valores de referência, quem pode solicitar, qualquer pessoa pode sair aí interpretando exames de sangue. Então, não seria o ideal, né? Mas a gente sabe que os ansiosos de plantão vão, só que eles olham o valor de referência, né? O valor ideal, eu digo, se não tá na minha planilha, tá no meu cérebro. Então, não é uma coisa que a gente consegue sair compartilhando para a pessoa se autoavaliar, né? Então, o acompanhamento profissional, ele é de extrema importância nesse caso. Porque é justamente aquilo, né? Eles vão chegar com o examezinho lá e tudo bem do médico. E a gente precisa ter esse embasamento, esse aprofundamento aí nos exames, justamente para. Porque a nossa informação, muitas, principalmente quem trabalha com estética integrativa, né? Muitas vezes vai confrontar aquela informação do tudo bem do médico. E para você dizer que não está tudo bem, você vai ter que, obviamente, argumentar aí o porquê que não está tudo bem aquela vitamina D a 20, por exemplo, né? Então, isso vai confrontar ali. E os exames de referência é justamente o que o próprio paciente analisa em casa. Então, para que ele precisaria de um profissional para analisar os exames Exato. se ele mesmo está conseguindo É, analisar aqueles valores, né, aqueles intervalos? Então, não faz muito sentido ali, né? Mas isso. é um assunto bem polêmico, né, Gabi? É um assunto que dá pano para manga, porque ainda Dá. tem profissionais que se baseiam pelos valores de referência. Muito. E tudo bem, né? A gente tem profissionais e profissionais. Então, é o que eu costumo dizer. A buscar profissionais aí que sigam o que você acredita, a sua linha de raciocínio ali, né? Para não dar Exatamente. esses auês aí. Eu É, eu também. até. Pode falar. Pode falar, pode falar. Não, eu até comento assim, às vezes meus pacientes vêm justamente isso e me questionam, tá, mas por que que o meu médico falou que tá tudo bem e você está me dizendo, né, que não tá? Aí eu pergunto, né, daí eu tento, daquela forma bem educada, gentilzinho, assim, falar assim, olha, você já parou para pensar que talvez a tua vitamina B12, que tá a 200, e dentro do valor de referência é de 200 a 800, é estrondoso, assim. Aí eu pergunto, você acha que a mesma pessoa que tá com a vitamina B12 a 200 tá com o mesmo quadro clínico que a B12 800, ela fica, Não sabe. não? Não? Eu falei, não, com certeza não. Então a gente vai tentando trazer, né, moldar um pouco o paciente. Claro que com o nosso posicionamento, nosso Instagram, o paciente ele já vem um pouco mais direcionado e ele já sabe que vai ser mais ou menos assim o tratamento, ele já quer alguma coisa diferente do que falam pra ele que tá tudo bem, né? Mas ainda assim, às vezes a gente encontra alguns para a gente conseguir lidar e até para explicar para os outros profissionais mesmo a fazer essa avaliação, né, de uma forma diferente e sair de uma vez por todas os valores de referência. Exato. É muito posicionamento, né, Gabi? Por isso que eu vejo que tu puxa muitas meninas ali também, eu também, né? Olha, pelo amor de vocês trabalhem o posicionamento de vocês, porque daí o paciente ele já vem um pouco mais trabalhado para você, sabe? Não fica confrontando, não fica, sabe? Tipo, ah, não, mas né, o que tá falando aí? Não, ela já vem porque ela confia em você enquanto profissional, nos seus resultados, no que você pode proporcionar ali, né? E eu costumo dizer que sintoma não mente. Né? Então, como que está tudo bem se você está sentada na minha frente aqui agora, dizendo que está com queda de cabelo, que está com unha fraca, que está com indisposição, que está com fadiga, que está com essa pele opaca e toda glicada? Como que está tudo bem? Né? Então, sintoma não mente. Então, vamos analisar aqui. Às vezes é um detalhezinho, né, Gabi? Às vezes não é muitas coisas que estão em descompasso Não. ali, né? Geralmente é o básico, que são mais ou menos o que a gente vai falar, né? Mas geralmente é o básico bem feito. Na verdade, tudo é, né? O básico bem feito. E salvo casos que realmente são mais complicados, aí a gente bate o olho. Essa semana mesmo, eu bati o olho no exame de uma paciente minha, eu falei, o que que tá acontecendo? Peguei meu médico aqui e falei, doutor André, o que que tá... E ele, meu Deus, me encaminha. Passei direto pra ele, porque era Uhum. estrondoso, assim, mas são casos, assim, né? Sim, Uma vez a cada uns 3 meses aparece um caso assim. sim.
Não, e também, antes da gente entrar nos biomarcadores que tu trouxe ali, Gabi, para comentar um pouquinho, acho que vale a gente ressaltar esses valores que às vezes aparecem discrepantes, assim, né? A Sim, gente pega, às vezes, uma insulina muito alta, um cortisol muito alto, enfim, várias coisas desreguladas ali. E por isso não se antecipar em fazer daqui a pouco um diagnóstico precipitado, né? Porque muitas coisas podem alterar esses exames, né? Então, muito. muito na alimentação, o sono, uso de daqui a pouco um suplemento, daqui a pouco ela tá tomando uma biotina pro cabelo, pum, alterou todos os exames ali, já ferrou tudo, tem que parar, fazer de novo, sabe? Então, por isso o cuidado, né, nesse diagnóstico, por isso não se antecipar, por mais que você bata, eu também, eu bato o olho ali, algumas vezes eu vejo algumas coisas assim, eu, meu Deus, vou entrar em contato com alguém aqui pra entender, será que eu tô louca? Será que o laboratório errou? Será que isso realmente Aham. está acontecendo, né? A gente chega a ficar assim. Por isso ter essa equipe é tão importante, né, Gabi? Porque trabalhar com pessoas, ter uma equipe de suporte ali nesses momentos, né? Muito, muito. Até assim, essa questão do que nem você falou, que muita coisa pode alterar. Então, eu sempre mando na prescrição, mas mesmo assim é legal a gente sempre comentar com o paciente que, por exemplo, eles vão fazer alguns exames em jejum, né? Tudo bem, vai fazer em jejum, mas não é o jejum após o treino. É o Uhum, jejum. Uma hora após acordar, você vai direto para o laboratório, uhum. né? E assim, se pegou trânsito, se estressou, se Tudo. bateu o carro e depois tudo. Então, quando a gente vai fazer o exame de sangue, lá na hora mesmo eles fazem uma bateria de perguntas, né? Geralmente os laboratórios fazem assim: tá tomando remédio? Dormiu que horas? Comeu que horas? E se o laboratório não pergunta, eu oriento o meu paciente. Fala tudo o que aconteceu até o momento, porque eles colocam na nota. E aí, quando a Uhum. gente vai ler o exame, fica muito mais palpável. A gente não se desespera daí, porque às vezes a gente não sabe o que está acontecendo. Ah, não, mas então alterou porque aconteceu isso, isso e aquilo. Tudo bem, tá alterado. Daqui a um tempo a gente repete. Se não for um valor de extrema importância para aquele momento, né? Exato. A orientação ao paciente sobre tudo, né? Sobre a inclusive sobre a consulta. A Sim. consulta conosco e a consulta nos exames. Eu acho que esses são detalhes primordiais para não darem alterações ali. Inclusive, se o paciente ele tem, a gente pega, eu atendo muito aqui, pacientes assim que treinam, né? Crossfiteiros, então competem, aquelas loucuras, né? E aí, se você não orienta o paciente, pelo menos ali nas 24 horas que antecedem esse exame, a dar uma maneirada, né, naqueles exercícios, vai daqui a pouco, inclusive, alterar os perfis inflamatórios ali, né? Porque a gente tem isso, né, na questão muscular ali. Então, são detalhes que no contexto e no final influenciam completamente. Então, a orientação vem antes de tudo, né? Uma boa orientação ao paciente antes de realizar. Bem lembrado, bem colocado aí, arrasou. Buenas, Gabi, o que que tu trouxe pra gente pra falar aí? As meninas devem estar ansiosas, né? Pra saber um pouquinho dos biomarcadores aí que tu normalmente pede vários, né? Sobre cada perfil aí. Mas, Exato. Não, eu trouxe mas tu assim trouxe três que alguns são aí. básicos, assim, vamos Uhum. dizer, né? Gabi, o que tu solicita para todo. Eu sempre recebo, Gabi, o que tu solicita para todo mundo? Tá, vamos lá então. Daí é um pouco a gente tem que responder, né? Uhum. Não deixar a pessoa assim sem resposta. Então, os principais marcadores são vitaminas e minerais, né? Que eu acredito que são muito importantes, porque é a base, na verdade, de É tudo, a né? base da vida. E a parte do hemograma, só que a parte do hemograma eu não quis trazer porque é bem maçante, é bem cansativo. Então eu falei, não, vou nas vitaminas que todo mundo conhece, mais gostosinho de ouvir também. Eu trouxe a B12, a D, o ferro e a ferritina, então, pra gente falar. Boa, perfeito. As vitaminas e minerais, né? Eu sempre falo isso. Não seria muito mais fácil se a gente se teletransportasse para o início de tudo, que é o básico da vida? O que que é básico para a nossa célula, né? O que que é essencial para a célula, para a manutenção, para a vida dela? Água, primeiro de tudo, obviamente, minerais e vitaminas aí, né? Macronutrientes e tal. Então, se a gente parasse para analisar, pô, a gente tem uma disfunção, isso é o final, a disfunção é a última coisa. Isso começou lá atrás, na célulazinha, pequenininha. O que está faltando para ela? O que está acontecendo com ela, coitadinha? Então, ao invés de a gente daqui a pouco criar mil coisas na nossa cabeça, volta para a unidade celular, pensa na unidade celular única e pura. O que está faltando, né? O que está em excesso? O que está sobrecarregando aqui essa célulazinha? É, Ué, nós vamos falar da nossa vitamina D aí, então, Gabi. Não, vamos. Então, a não é, vitamina a D. vitamina D é bem já conhecida, né? Mas ainda Ela tem é. uns detalhezinhos aí. Não, a vitamina D, eu acho que o mais
crucial dela é entender mais a parte da suplementação, né? Porque ela é muito cofatores dependentes. Então, a gente tem a vitamina D, ela é sintetizada, assim, convertida pelo sol, né? Mas a gente sabe que não é mais a realidade da gente ter contato com o sol. O clima, enfim, tudo vai influenciar nessa absorção também da vitamina D. E a vitamina D, ela é vitaminas dependentes. Então, se fosse só suplementar a vitamina D, tava muito fácil. Tudo bem. Era tudo tranquilo, né? E as vitaminas que são... que a vitamina D é dependente de algumas vitaminas, essas vitaminas a gente não tem tanto na nossa alimentação, então sim, a gente precisa estar suplementando, que é a vitamina A e a vitamina K2, e o magnésio. Então, tá tudo correlacionado, né? Mas vou falar um pouquinho da vitamina D para as meninas, que ela tá relacionada muito com a nossa imunidade. Então, nossos macrófagos, que são nossas células de defesa, elas são vitamina D dependente. Então, eles dependem, né, dessa ligação com a vitamina D ali para estar fazendo a fagocitose, que é eliminar os inimigos, né, que eles falam, eliminar esses componentes ruins. Está relacionado com o nosso humor, porque ele conduz muito a produção da serotonina. Então, a serotonina é vitamina D dependente. Então, olha só, né? Eu já tenho na minha anamnese, na consulta ali com o paciente, se é mau humor, se a pessoa é mal-humorada ou não, que já é um sintoma de deficiência de vitamina D. Então, é bizarro, assim, geralmente bate. É muito legal, assim, de ver, né? E também está relacionado daí com ossos, com o cálcio, que aí a gente está mais falando de... tudo a gente está falando de saúde, mas é um pouco mais direcionado para outra área, né? Só que é legal a gente entender. Então, se eu tenho produção suficiente de macrófagos, por exemplo, e eles estão funcionando muito bem, eu consigo defender minha pele, né? Trazendo para a estética. Eu consigo fazer essa reciclagem que a nossa pele precisa, essa renovação celular de uma forma competente, né? Então, a vitamina D entra muito nisso. Eu costumo dizer para as pacientes, porque assim, né? E aí, bom, deixa eu falar isso, depois eu quero te fazer uma pergunta, mas assim, a vitamina D junto com a vitamina K2, né? Eu costumo dizer que são as vitaminas da beleza, né? Aí falou isso, aí as pacientes não têm restrição a nada, né? Não. Então, assim, obviamente que nós precisamos analisar ali as contraindicações, né, de cada uma, mas, né, limites, enfim, dosagens ali, mas eu costumo dizer isso. Eu indico muito também para quem tem oscilações, a vitamina D, né, para quem tem essas oscilações de humor durante o ciclo. Então, normalmente, se você pega uma paciente ali, né, e você pergunta, olha, como que é o teu ciclo, né? Como que é a TPM? Nossa, Graça, tem vontade de matar alguém, abrir a janela aqui e tocar essa pessoa lá para baixo. Então, ela tem essa oscilação hormonal muito intensa. Claro, existem outros biomarcadores para analisarmos junto, né? Mas aí você vai analisar lá essas vitaminas aí que são também, colaboram, né, para o bom humor. Aí estão tudo lá, assim, ó, baixinha, pequenininha, né? Então, e aí eu costumo dizer, o nosso corpo, né, Gabi? Ele é 100% química, ele é 100% química. E aí, quando às vezes essa pessoa ela vem do médico com o tudo bem, e além de sair de lá com esse tudo bem, ela ainda sai de lá com uma prescrição psiquiátrica, né? Pra essa oscilação de humor só pode ser a nível psiquiátrico. Então, vai lá tomar um antidepressivo, um ansiolítico, quando na verdade, gente, isso é química. Tá faltando alguma coisinha para essa célula vital. Claro que, em alguns casos, né, Gabi, as pessoas precisam sim da medicação, tempo, acompanhamento. Mas não assim de forma indiscriminada, que nem estamos vivendo a era, né, dos ansiolíticos. Então, às vezes é um ajustezinho, às vezes é uma vitamininha, entendeu? Eu até falo assim muito para os meus pacientes, nós vamos ajustar tudo. Se tudo ajustado, você continuar do jeito que você tá, aí tem alguma coisa muito errada no teu organismo, porque você está em harmonia, tá? As vitaminas estão em harmonia, os minerais, os hormônios. Aí sim a gente vai entender que não, é mais patológico do que uma deficiência de vitaminas mesmo. Mas vou te dizer, Grazi, é raro os casos, muito raro. Quando não dá certo. É muito raro. Porque é 100% química. Uma vez que você regulariza aquilo ali, entendeu? Vai fazer uma atividade física, melhora a alimentação, né? O básico para a liberação natural desses hormônios, dessas vitaminas, desses minerais, sabe? A gente vai colocando cada quadradinho no seu lugar ali, né? Sim, então, sim. E aí a gente vê a transformação e, nossa, o que eu já tirei. Bom, não vou entrar nesse detalhe, senão a gente vai pular para outro negócio falando de ansiolítico aqui, me chega mal. Mas a vitamina D, eu acho que é isso, né, Gabi? Quais são as dosagens, assim, que tu preconiza nos teus pacientes, normalmente, para fins estéticos aí?
Então, eu gosto de fazer muito uma relação com o peso do paciente. Então, eu faço suplementação de acordo com a estatura dele, porque provavelmente suplementar eu e suplementar um homem não vai dar, não vai é a mesma dose, né? Então eu gosto muito de relacionar com o peso e o valor do exame. Então, se tá um valor muito abaixo, a gente coloca uma dose um pouquinho mais alta mesmo, mas ali vai mais ou menos até uns 8.000 unidades por dia, né? Então, a gente também já entra na polêmica da semana, eu já sou a do dia, né? Eu já falo, olha, absorção diária é muito melhor, mais competente. O organismo tá o dia, todos os dias recebendo aquela vitamina, né? Fazendo aquela absorção, aquela digestão. Então, é bem interessante. A gente sempre faz a suplementação da vitamina D, ali as meninas perguntaram, junto com a K2, justamente para direcionar, porque a K2 é como se fosse aquela amiguinha que tá te puxando sempre no rolê, né? Então a K2 é assim com a vitamina D. Gosto também de colocar a vitamina A, porque o receptor da vitamina D é vitamina A dependente, então a gente tem que colocar a vitamina A junto ali. E se tá com deficiência de magnésio, também é importante a gente suplementar o magnésio junto com a vitamina D, mas a gente faz separado. Então, vitamina A, vitamina K, vitamina D, veículo oleoso, magnésio, outro suplemento. Então, também aí a gente não pode entrar muito na suplementação, porque senão a gente vai longe, né? Exato. Tem todos esses detalhezinhos da cápsula, da administração, tem tudo. Isso, tem todo detalhe. Ficar um dia inteiro aqui, nós duas. Tem tudo isso, né? A Deise colocou uma pergunta interessante aqui. Gabi, geralmente quanto tempo para suplementar até fazer os tratamentos? Então, vamos supor que a gente pegue uma paciente que esteja aí, né, com déficit dessas vitaminas. Quanto tempo tu suplementa até, de fato, conseguir fazer um microagulhamento, um laser, por exemplo, né? Que precisa recrutar todo esse sistema de cicatrização e imunidade aí da pele. Uhum. Aí vai depender, Deise, do quão ruim tá, né? Vai depender disso. A gente tem algumas estratégias de fazer intramuscular, dependendo da situação, mas a suplementação oral ela é sempre muito necessária, tá? É para acompanhamento, assim. Então, eu não, como dizer assim, eu não espero chegar em um determinado valor. Eu sei que eu já tá uns 2, 3 meses suplementando, eu consigo fazer o procedimento. Claro que não é só a vitamina D que a gente vai olhar, mas eu consigo já fazer um procedimento com mais segurança e, assim, conseguir entregar um resultado efetivo para aquele paciente. Então, pelo menos ali uns 2, 3 meses de suplementação, mas você já vai estar acompanhando aquele paciente, você já vai ver o vício da pele, porque provavelmente ele vai mudar os hábitos, ele vai tomar mais água. Então, depende do quão ruim tá e ao que você quer fazer naquele paciente, né? Às vezes a limpeza de pele é tranquila, dá para fazer tranquilamente. O microagulhamento, dependendo da intensidade, também pode fazer tranquilamente. Agora eu vou fazer um peeling, vou fazer um ATA, vou fazer um rejuvenescimento intenso. Peraí, vou esperar mais um pouco, vou fazer uma suplementação primeiro. Então, tudo depende. Tudo depende de como cada organismo vai respondendo, né? Então, até o desenhar do plano de tratamento, eu sempre coloco uma observação ali, né? A acompanhar a resposta da pele, porque daqui a pouco no primeiro mês a gente já consegue fazer, daqui a pouco a pele não respondeu, a gente vai precisar esperar um pouquinho mais. Então, é essa personalização completa, né? Não existe. Eu amo que não existe receita de bolo, porque hoje tudo as pessoas querem passar. Não, funciona assim, assim. Gente, não é assim, né? Cada pessoa vai ter os seus parâmetros totalmente exatamente. E é assim que eu acho que também filtra muitos profissionais, né, Grazi? Sim, a gente sai daquela prateleira onde todo mundo replica a mesma coisa. E era isso, até porque o mercado está saturado disso, né, Gabi? Os pacientes estão saturados, então eles sabem que vai bater na clínica X lá, é o mesmo protocolo para todos, não te perguntam nada. Então, tem algumas tragédias que acontecem aí no nosso mercado, na nossa área, acho que para alertar, sabe? Para trazer realmente assim consciência, principalmente para o público final, sabe? De com quem que eles estão tratando, o que que eles estão fazendo aí, tá? Qual é a dosagem ali da vitamina D, ok? Enquanto que que número, né? Normalmente tu eleva essa vitamina D, Gabi, para assim um paciente estar dentro da faixa considerada ideal aí para ti? Acima de 60, para mim, seria o ideal. Também. E se, assim, por exemplo, eu tenho a gente sabe que a nossa, não sei você, mas a minha família é o meu pior estudo de caso de todos, porque sempre tem os pepinos. Então, meu esposo, ele tem dermatite atópica, né? Então, para ele, a vitamina D tem que estar sempre acima de 90. Sempre então também depende, mas o acima de 60 já é considerado para mim luxo.
E é muito difícil, principalmente no sul aqui, né, guria? Nossa, eu pego exames às vezes de pacientes lá da Bahia, meu amor, não compara Dá com aqui uma do sul. invejinha. Gente, que tristeza, que horror, entendeu? Dá assim, gente, as vitaminas D, não tô brincando, eu posso mostrar pra vocês, inclusive. Aqui vai assim, ó, de 20, 22, 23, 25, 20, sabe? Fica naquilo ali, entendeu? Você pegar uma paciente aqui do sul naturalmente com uma vitamina D a 1,50, meu amor, Tem que perguntar abraça o que essa que ela paciente, faz e eu entendeu? acho que ela fica o dia inteiro lá assim no sol, né? Exato, porque é muito difícil. Agora pega ela da Bahia, mas vem assim, facinho, né? Essa vitamina D já Vem, elevada ali. vem, Aham. com certeza. Ótimo, Gabi. Buenas. Vamos falar um pouquinho da ferritina aí para as meninas? A Gabi estava Vamos. preocupada que se seria assunto suficiente. Meu amor, a gente poderia ficar aqui até o meio-dia Me empolguei, falando. né? Eu sei que eu me empolguei. Não dá pra entregar pouca coisa, É. né, Grazi? Tá, vamos lá. Então, o ferro, ele é fundamental para a produção das nossas células do sangue, né? Que são as hemácias. Então, eu até brinco assim, sem ferro não há circulação, sem circulação não há vida. Então, ele é, assim, também de extrema importância, tanto quanto a vitamina D. E ele ajuda muito no transporte de oxigênio. Então, é ele quem vai fazer toda essa questão de oxigenar os nossos tecidos. Então, como ter uma ferritina, né, baixa? Então, daí a gente tem o ferro, que é o ferro sérico, que está no nosso organismo, mas o estoque de ferro é o que a gente leva em consideração quando a gente vai fazer um exame laboratorial, que é a ferritina, então, né? E essa ferritina, ela tem que estar, para mim, em mulheres, a gente pode falar até da menstruação, que a gente perde um pouco de ferro na nossa Isso. menstruação, né? Então, para quem menstrua acima de 50, mas para quem não menstrua acima de 70 é obrigatório. Muito abaixo disso, eu já peguei ferritina 18, 19. Claro, que já é um quadro anêmico, né? Sim. Dependendo do como tá o hemograma dessa paciente. Mas a gente tem que entrar com uma suplementação. E geralmente essa paciente que tá com essa ferritina baixa, ela vai estar indisposta, ela vai estar cansada. Eu até tenho, assim, umas pacientes que falam: Gabi, eu não sou assim, eu juro que não sou eu. Ela fala assim pra mim: mas eu já fui mais ativa. Será que eu tô com depressão? Aí eu, É a olha, primeira, viu? É a primeira coisa que as pessoas pensam. É. Porque, gente, isso é do nada. Então, assim, pensem em vocês, né? Nós somos saudáveis, uma vida, a metade da nossa vida aí, né? Enquanto somos jovens. Cai na casa dos 30 ali, minha filha, é uma loucura, não é? A Gabi não chegou nessa fase ainda, mas você deve atender as pacientes com 30. Então, assim, elas chegam assim, gente, eu não era assim. Eu sinto que, sabe, será que eu tô com algum problema? Não, minha filha, só tá bioquimicamente desregulada. Porque o nosso alimento, e aí vem desde lá do início, né, Gabi? O alimento, o solo, como é plantado, tudo isso tá refletindo na nossa vida, na nossa rotina, sabe? Então, não, você não tá com depressão, né? Pode, sim, a gente avalia alguns, né, fatores emocionais ali, claro, havendo necessidade de um encaminhamento, sabe? Mas muita gente, muitas coisas são normalizadas ali com o básico que funciona, sabe? Exatamente. Então, e é muito. Porque vai estar relacionado também à queda de cabelo, essa indisposição, né? E geralmente eu vejo, assim, de casos clínicos que eu atendo, a ferritina baixa, muitas vezes é o caso, a causa, na verdade, da acne inflamatória. Porque o tecido não está oxigenado, né? Não tem oxigenação ali para estar cicatrizando. E muitas vezes uma reposição de ferro trata a acne. E chega a ser assim. É bizarro, né? Porque Sabe? a ferritina, né, Gabi, ela é a proteína que armazena esse ferro, né? Exato. Depois pode explicar essa correlação ali para as meninas. E ela também é um marcador inflamatório. Então, por isso que é importante analisar esses dois. Eu avalio os dois juntos, né? Tem alguns profissionais avaliam eles individualizados. Enfim, cada um vai ter os seus parâmetros de interpretar ali, né? Mas eu sempre dou uma analisada nos dois. E tem gente que só pede a ferritina, nem chega a pedir o ferro junto, né? Para analisar. Exato. E também tem a questão de, ok, eu quero que ela esteja acima de 70, mas acima de 150 já é um marcador inflamatório. Está inflamado demais esse organismo. Exato. Então também tem um teto ali que é onde a gente tem que chegar, né? Exato. Então é o equilíbrio, né? Exato. A ferritina, para mim, ela é um marcador, um dos melhores marcadores inflamatórios que a gente tem. E é de fácil acesso, o exame não é caro, Exato. então a gente consegue
fazer uma avaliação bem minuciosa ali com ferro e ferritina. Claro, aí a gente entra na relação do ferro alto, ferritina baixa, a gente tem que entender o porquê, mas aí eu acho que entra num assunto muito mais... Aí a gente vamos pra aula, né? Vamos pra aula, a Gabi também tem curso sobre exames, né? Mas eu acho um ponto importante a gente trazer aqui, Gabi, é a função do ciclo menstrual mesmo, né? Inclusive, quando eu falei isso pela primeira vez aqui no meu Instagram, meu Deus, as pessoas, né? Acho que a Gabi caiu aqui, será, gente? Nós ainda temos um tempinho, deixa eu chamar ela de novo aqui. Será que ela caiu? Tô chamando ela de novo, fiquem aqui, espera. Aí, foi. Alguém me ligou e caiu. Tá bom. Ô, pessoal, estamos trabalhando aqui, entendeu? Desculpa, Grazi. Sobre o ciclo menstrual, eu sempre pergunto isso, né? Quando que começam a surgir essas acnes, né? No período pré-menstrual, durante, porque tudo isso nós temos alterações bem significativas, hormonais, durante todo esse período do ciclo. E principalmente as pacientes que têm um fluxo intenso, gente, ela precisa fazer uma reposição. Senão, você vai pedir o exame só para comprovar isso. Se ela já tem um fluxo intenso, ela tem uma perda ali natural, né? Claro, é um processo de detoxificação natural desse organismo, sim, mas a gente também tem uma perda ali que a gente não pode ignorar, sabe? Então ela precisa fazer essa reposição e aí, claro, a paciente ela vai estar mais irritada, vai estar mais inchada, vai aparecer acne, vai estar com esse corpo com vários sinais de inflamação. E é o básico, né? É o basiquinho ali. E aí a Brenda perguntou aqui, por quanto tempo, Gabi, tu chega a fazer essa suplementação antes de solicitar um novo exame aí para fazer os comparativos? Aí depende do intestino, porque como a gente vai fazer uma suplementação via oral, né? A gente faz essa parte via oral mesmo. A gente precisa que esse intestino esteja apto a absorver todos esses nutrientes, né? Metabolizar eles, aí entra fígado, entra rim, vai entrar toda essa parte de órgãos, quanta a qualidade. Então, o primeiro ajuste, vamos dizer, para mim, é o intestino e a alimentação. Aí depois eu entro com a suplementação. Gente, o checkzinho vindo, né, Grazi? E aí entro com a suplementação. E aí, se o organismo tá respondendo, como que eu sei que o organismo tá respondendo ou não? Através dos sintomas. Então, a paciente tá me relatando, eu não vou fazer exame todo mês, eu não preciso fazer exame todo mês, né? Eu vou relatando de acordo com o que a paciente me conta. E aí depois, então, não, tá melhorando, tô me sentindo mais disposta, né? Enfim, as coisas estão alinhando. Então, depois de uns 3, 4 meses, eu vou solicitar de novo para ter uma ideia de quanto que tá a dose, para eu ajustar a dose que ela tá suplementando. Geralmente, assim, vai muito tempo de suplementação até chegar no ideal, assim, pelo menos ali uns 6 a 8 meses, demora. Buenas, a Brendinha perguntando aqui. Eu não sei, tu trabalha com desparasitação também, Gabi? Sim, trabalho muito com aí entra na parte intestinal, né? Eu trabalho muito também. Antes da suplementação, o ideal seria fazer a desparasitação. Eu hoje consigo fazer as duas coisas juntos, mas dependendo do nível de inflamação, a gente separa por etapas. Primeiro desparasita, né? Não sei, Gabi, como tu faz, mas eu faço por aqui, e aí depois suplementa. Em alguns casos, a gente consegue fazer junto, assim, né? Mas dependendo, tem que separar. Sim. Exatamente. Igualzinho. Eu amo quando a gente pega assim, entendeu? Dá vontade Esse de match botar deu num muito potinho. bom. Dá vontade de pegar. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Não combina. Eu com os convidados, normalmente eu coloco ali, olha, a gente vai entrar em alguns temas, se tem algum tema, né, que tu já traga aí. E aí, gente, eu montei aqui, eu não mandei pra ela, vou esperar ela mandar, ela é a convidada, ela que decide o que ela quer falar ou não, né? E aí, quando ela mandou, deu assim, ó, match perfeito, entendeu? Eu falei assim, é isso. Perfeito. Gabi, sobre vitamina. O pessoal perguntou aqui sobre qual o valor ideal aí, então, do ferro, né? Que tu considera. Acho que é melhor a gente falar até da ferritina, sobre o que o ferro. Os dois, eu acho que é meio parecido, né? O ferro e ferritina eu considero, então, Valéria, para as mulheres que menstruam acima de 50 até 150. Para mulheres que não menstruam acima de 70 até 150. Não sei você, Grazi, até onde você vai. Eu geralmente vou até uns 150. Exatamente. Isso aí. Mesmo principalmente as que não menstruam. E aí elas têm essa coisa, não, mas eu não menstruo. Mas ainda assim, né? Ainda a gente precisa analisar isso ali. Vamos falar um pouquinho da nossa vitamina B12 também? Vamos para a B12. Então, a B12 também forma células no sangue. Isso quase ninguém sabe. Todo mundo acha que a B12 está relacionado com a acne,
com unha, pele, cabelo, né? Mas na verdade ela está muito relacionada com a formação das células do nosso sangue também. Existe a anemia de B12, então a anemia não é só de ferro, existe a anemia megaloblástica, que é a de B12, e que a gente também precisa associar com outros marcadores. Quando a gente vai ler ela, que é como a homocisteína, a B9, que é o ácido fólico, então tem que estar tudo relacionado ali, e o hemograma, né? A B12, a gente vai entrar, eu acho que agora, uma leve discussão, porque tem acne, não tem acne, daí aumenta, daí diminui, uma coisa meio assim, né? Mas parâmetros saudáveis, Grazi, eu gosto dela acima de 600, eu não sei você. Isso. Que o que acontece? A gente precisa. É sempre o contexto, né, Gabi? Não tem como analisar uma coisa individualizada e dizer que aquilo ali tá inflamando, que aquilo ali tá dando acne. E é o que eu sempre digo, né? A mesma coisa nos cosméticos, meninas. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vamos manter aqui, né? Então, se a gente tem vitaminas em deficiência, a gente vai ter disfunções. Se a gente tem vitaminas em excesso, a gente vai ter disfunções. Então, analisar o contexto, os outros parâmetros e manter ali, né? A mesma coisa dos cosméticos. Não adianta ter 30 cosméticos lá e usar tudo errado, né? Vamos fazer o basiquinho, vamos fazer o básico ali que funciona e vai dar tudo certo para essa pele. Então é isso, né? E as vitaminas de modo geral, tanto a D, a vitamina B12, vitamina B6, aí a galera coloca num compilado, tipo, eu parei porque tava me dando acne. Será que era a vitamina mesmo? Será que não era o fast food? Tem Será que não tanto dó das vitaminas. Coitada da vitamina, não tem nada a ver com isso. E aí a gente vai fazer, né? Eu pergunto assim, a questão da alimentação do paciente, não é? E o paciente me responde, não, minha alimentação é boa. Não, mas peraí, o que é bom pra você? O teu bom não é o mesmo bom. Não, meu café da manhã é pão e café. Tá, mas é pão com o quê? Eu fico até chata, assim, sabe? De tanto perguntar. Às vezes, tadinha da vitamina, às vezes é o pão com manteiga de manhã cedo, né? Então, vai depender muito do caso do paciente. E muitas vezes está relacionado com, para mim, assim, o principal que eu vejo nos meus atendimentos é o intestino inflamado. É o básico, assim, né? Então, intestino inflamado já resolve, a gente desinflamando, né? Resolve muita coisa. Vale até, a gente nem é sobre o intestino, a gente pode fazer uma outra live, a gente vai ficar a manhã inteira aqui conversando, né? Mas falando sobre o intestino, muitas pessoas usam um monte de suplementos, né, Gabi? Suplementos, cápsulas com o intestino inflamado. E se o intestino está inflamado, nada daquilo ali está servindo para nada. Você está gastando dinheiro, né? Muitas vezes a pessoa vai lá compra um colágeno de R$200. Aí tá tomando... Meu amor, não vai funcionar. Pega esses R$200, investe numa consulta aí com um profissional, organiza a casa, desinflama o organismo, né? Para melhorar a absorção desses micro, macronutrientes, vitaminas, minerais aí que são essenciais lá para nossa célulazinha, né? O basiquinho lá do que tá acontecendo com a nossa unidade celular aí. E aí, Gabi, algumas pessoas perguntam, né? Me perguntaram na caixinha se eu já tive problema com prescrições, né? Eu nunca tive, aqui no Sul, acho que eu trabalho com parceiros há muitos anos, então eles conhecem aí o meu trabalho também. Mas tu tem dificuldade em solicitar prescrições, solicitar também esses suplementos aí, né? Eu vi que tu também tem pós em nutrição, então explica um pouquinho para as meninas aí se existe essa dificuldade, se não tem. Eu acho que vai muito da região mesmo, Grazi, aqui também não tenho problema, que eu tô em Santa Catarina, né? Não tenho problema. Mas, assim, sempre me apresentei muito às farmácias, sempre fiz essa troca, eu acho que é primordial, assim, não adianta você bater o pé, não, eu sou assim, eu sou assado, eu tenho formação nisso e vai me atender. Não, eu acho que sempre a conversa é muito importante, até porque pra gente ter segurança na farmácia que a gente tá prescrevendo, porque a gente sabe que da mesmo jeito tem profissionais, né, que não sabem o que estão fazendo na nossa área, quem dirá nas outras áreas, não é nossa especialidade, então não é nossa obrigação saber também. Mas eu acho que conversar assim, com a farmácia sempre para mim foi primordial. Falo muito isso para minhas alunas também. Mas que, por exemplo, eu atendo muito online. Tem sim algumas regiões do Brasil que complicam um pouco. Às vezes precisa de um registro, precisa de... Geralmente, médico, dentista, a gente consegue fazer a solicitação mais tranquilamente em outras regiões. Mas para cá, sempre para mim foi muito tranquilo. Eu também nunca tive problemas aí. E isso muito vem do nosso posicionamento e aquilo que tu disse, eu acho que é um relacionamento, né? Acho que tudo na vida é um relacionamento que a gente precisa saber levar ali. Então, as farmácias é isso, né? Estreitar laços com as farmácias de manipulação aí, com certeza. Com certeza. Mais alguma coisinha que tu queira falar da vitamina B12 ali, que eu acabei te levando lá pro intestino?
É mais essa relação, então, do valor de referência de saúde, né? Que a gente tem que contar. E a suplementação dela, não sei como geralmente você faz. Eu gosto de fazer na base de metilcobalamina, que é a forma ativa da vitamina B12. Sim. Né? Não só prescrever vitamina B12, porque aí seja o que Deus quiser Vai com a aumentar. farmácia, né? Então, vamos colocar metilcobalamina e a gente coloca ali uma dose. Então, como eu atendo muito paciente inflamado, eu começo na sublingual, se for possível, eu entro então para a cápsula, né? Daí vai depender também do caso e da dose e de tudo. A via de administração depende de muitas coisas, né? Eu tenho alguns parceiros aqui, eles fazem a questão da soroterapia, né? Sim. Então eu gosto bastante. Normalmente, quando eu prefiro, assim, né? Claro que às vezes a paciente ela cai ali na clínica a primeira vez de tudo, assim, né? Então a gente tem que guiar. Mas algumas pacientes já vão na Nutri, né? Já fazem o sorinho ali, já vem assim prontinhas, vestidas maravilhosas, para que a gente consiga desenvolver aí, né? Sim. Mas muitas vezes não tem, e tem um custo, né? Tem um valor um pouco mais agregado aí. Então a via de administração depende, né? Depende do paciente, valor de investimento, como que está essa saúde aí, de forma geral, né? Exatamente. Boa, pode falar, Gabi. Então, eu ia falar que valores muito abaixo, né? Então, assim, tudo que a gente falou, se está tudo muito abaixo desses valores, é sim legal a gente fazer uma parceria, fazer um soro, fazer uma intramuscular, para dar aquele up para aquele paciente um pouco mais rápido. Se não for possível, sempre deixar, eu acho que é importante deixar muito claro para o paciente, ó, vai uma caminhada, nós vamos construir isso juntos, você vai começar a ver melhora daqui 2, 3 meses. O paciente às vezes não gosta, mas eu acho que é muito melhor a gente ser sincero do que falar, ó, toma essa cápsulazinha aqui e amanhã você já tá bem. Não é bem assim que funciona também, né? Não, e eles até preferem, eu acho que esse olhar um pouco mais cuidadoso ali com eles, sabe? Tu tava falando sobre a forma da vitamina B12 e a mesma coisa do ácido fólico também, né, Sim. Gabi? Tem a questão que as pessoas vão lá e só colocam ácido fólico. Não, a gente usa ele, o ácido fólico, ele tem um perfil também um pouco, dependendo da quantidade, da forma em que ele está ali, pode ser um traço tóxico aí ao organismo, então a gente também prescreve ele na forma de metil, né, metilfolato aí. Então, Exato. são alguns detalhezinhos que quando a pessoa bate o olho na prescrição, eu acho, sabe? Ela olha e pensa assim, isso aqui sabe, hein? Como é que ela vai questionar? Né? Como é que ela vai ali questionar alguma coisa? Pô, tá ali tudo bonitinho, né? Uma prescrição blindadinha, meu amor, ó, tudo direitinho. Como é que você não vai... Como você não vai me passar essa formulação, entendeu? Exatamente. As meninas perguntando aqui se a live vai ficar salva. Sim, vai ficar salva pelo YouTube e pelo Spotify, tá bom? Vou deixar um pedido público aqui agora para a Gabi, que quando vocês terminarem essa live, eu quero todas as alunas do curso Fórmula Home Care lá no direct dessa mulher, pedindo uma aulinha, ó, maravilhosa para ela mentira! lá. Já quero não tá combinado, não tô preparada psicologicamente. Não, eu faço pedido público que é pra pessoa não ter como recusar, entendeu? Como que essa mulher não vai estar lá dentro, entendeu? Obrigada pelo convite, com certeza. Vamos sentar e organizar. Bora, fico feliz aí. A Dani perguntando, a Gabi, só para depois eu vou deixar a Gabi falar os minutinhos finais dela aqui com vocês, mas ela também tem cursos aí na área, vou deixar ela falar sobre os cursos dela aqui também. O módulo de exames, Dani, já entrou no curso esse final de semana, tá? Buenas. Gabi, quero te agradecer imensamente. Vai estourando o nosso tempo aqui. Às vezes eu fico com medo que a live simplesmente caia e a gente fique sem falar. Sim. Mas quero te agradecer imensamente aqui por destinar esse tempinho. Eu sei que a tua agenda também é super corrida, super acelerada aí. Amei essa nossa troca. Realmente foi uma troca incrível. Eu ficaria horas aqui conversando contigo. O convite está em pé. E agora, o recadinho final aí para as meninas. Obrigada, meninas. Me senti lisonjeada com o convite. Grazi, muito obrigada. Eu lembro quando eu comecei na estética, eu comecei te seguindo e eu falei, gente, essa mulher agora tá me convidando para eu fazer live com ela. Então eu fiquei, Eu lembro que eu olhava a parte de manipulação, eu realmente tirei o gatilho contigo e daí fui fazendo os pós, enfim, cursos, né? E desenvolvi o meu curso. Meu curso tem cosmetologia, mas eu sou muito mais do integrativo, então ele foi direcionado aos poucos para exames, para diagnosticar, não, né? Mas para direcionar essa paciente para essa parte de analitos, vitaminas, minerais, hormônios. Eu sou assim, cada linha dos hormônios. Então, a gente pode até combinar alguma pautinha hormonal ali, porque realmente
gosto muito dessa parte, entendo muito disso. E hoje consigo entregar muitos resultados e também em passar esse conhecimento para frente, que eu acho que é o mais importante. Conhecimento não é o único, né? A gente tem que passar para frente, nós temos que ter mais profissionais como a gente no mercado para que a gente consiga mudar a realidade da estética, né? Que eu acredito que estética é saúde, então sim, a gente tem que estudar sobre saúde, não só sobre estética. Ai, arrasou, gente. Pega, guarda essa mulher desse potinho, gente. Nosso último minutinho aqui do café, Gabi. Imensamente obrigada a todas as meninas aqui presentes. Vamos lá agradecer a Gabi. Sigam a Gabi lá no Instagram. É uma enxurrada de conteúdo todos os dias lá. A gente aprende muito uma com a outra aí também. E tenham um ótimo dia, uma ótima semana. Que seja uma segunda-feira abençoada e iluminada para todos vocês, especialmente aí para ti, Gabi. Muito obrigada, Grazi. Um beijo no coração. Beijo, até mais. Eu vou marcar o Insta da Gabi lá nos meus stories, gente, para quem tá perguntando o Insta dela aqui. Vou marcar lá. Beijo. Tá bom. Até mais. Beijo.